Podemos sentar nesse momento. Estamos aqui com as relíquias do nosso jovem beato Carlo Acutis, mais um pouco, com certeza, santo da igreja. E hoje, a convite desta comunidade, na pessoa do Padre Sandro, viemos aqui partilhar um pouquinho sobre a santidade desse jovem. Mas para começar, eu quero contar um pouquinho do contexto pelo qual eu, Padre Fábio, fui inserido na vida do Carlo e na família dele. Depois, à medida que nós formos conversando, quem tiver alguma pergunta para fazer, pode levantar o braço, que eu acho que fica super bacana tirar alguma dúvida quando sai de vocês mesmos. Vamos lá então. Primeiramente, há exatos 10 anos, eu conheci a mãe do Carlo Acutis. Numa das minhas idas à Itália, eu tinha encontrado um encartezinho com a foto do Carlo e atrás estava o telefone dela, logo quando começou o seu processo de canonização. O processo ainda estava em Milão, ele ainda era servo de Deus. Eu com outro padre fomos a Assis, ligamos, ela gentilmente nos atendeu, levou para casa, tomamos um café, conversamos, e ali nasceu uma grande amizade. Daí em diante, todos os anos, eu ia para Assis e ficava na casa da Dona Antônia, mãe do Carlo Acutis. A alegria dela de ter um padre na casa dela era irradiante. E começou a divulgação, esse outro padre, no Brasil, do beato, do servo de Deus, então lá, Carlo Acutis. Eu, na minha diocese, falava do Carlo, fiz um altar para o Carlo, etc. Mas todo ano eu ia a Assis, e a amizade nascendo, chegou um momento, Dona Antônia, Padre Fábio, venha passar uma temporada aqui para ajudar a gente na Associação Carlo Acutis, mais um pouco vai ser exumado o corpo do Carlo e possivelmente vai ser transladado para uma igreja aqui em Assis, e seria bacana ter um padre para atender os jovens, os peregrinos, etc. Eu estava até então pároco da catedral da minha diocese, lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e, Dona Antônia, vou tirar um ano sabático. Mas nesse meio tempo já tinha acontecido um milagre aqui no Brasil que levaria Carlo Acutis à beatificação, que foi lá em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E de repente estava lá eu, levando todo o processo do milagre para a congregação da Causa dos Santos. E lá participei de todas as audiências, até o Papa decretar que Carlo poderia ser beatificado e a igreja reconhecer que o que tinha acontecido com o menininho Mateus realmente era um milagre por intercessão do Carlo. Quando foi em 2019, eu disse, Dona Antônia, eu vou então morar aí. Aí comuniquei o bispo, entreguei a paróquia, já estava há 8 anos na catedral, e fui. Quando de repente acontece o inesperado, tudo aquilo que jamais nós imaginaríamos que fosse acontecer, uma tal de pandemia, que mudou não só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas. De repente fui para fazer uma coisa, trabalhar nos bastidores, ajudar para a beatificação do Carlo, e ficamos lá, fechados, numa quarentena, dentro de casa. Eu, a mãe do Carlo, o pai, os 2 irmãos, a avó, a tia, a vida nossa, vocês não têm noção, isso eu posso dizer para vocês, o que foi a pandemia na Itália, porque logo depois da China, quando começou, a Itália é o primeiro país do Ocidente a enfrentar tudo isso, a gente não sabia nada. Teve um momento que eu pensei assim, eu vim do Brasil, eu vim de casa para morrer aqui, porque era aterrorizante ver o maior patrimônio dos italianos, que eram os idosos, todos morrendo, caixões passando nos carros do exército,
Até hoje ecoa dentro da minha mente o barulho das sirenes das ambulâncias. Mas eu estava lá em Assis, na cidade de São Francisco, lá, onde não teve nenhum caso e nenhuma morte. Estávamos nós na casa do Carlo Acutis. E ali, o que nos sustentou, daí saiu o título do meu livro, que meio que me obrigaram a escrever, contando como que é viver na casa de uma família, de um santo. O pessoal é curioso, né? Quer saber tudo, né? Aí eu acabei escrevendo esse livro. Foi Carlo. Por que nasceu esse título? Foi Carlo. Estávamos depois da missa, no almoço, conversando. Eu conversava horas a fio com a mãe do Carlo, todo dia depois do almoço, estava em quarentena, a gente ficava conversando, teologia, coisas de igreja, de tudo. Dona Antônia, a senhora prestou atenção numa coisa? O mundo todo ficou sem missa. As igrejas ficaram fechadas, ninguém podia mais entrar na igreja para rezar, mas a família do Carlo Acutis não ficou um dia sem missa. Ele levou um padre lá do Brasil e colocou dentro da casa dele, parecia que sabia que ia acontecer, e foi o que nos sustentou naquele período, foi a Eucaristia todos os dias, o santo da Eucaristia dos nossos tempos, Carlo Acutis, não deixou a sua família nenhum dia sem a missa, porque lá estava eu todos os dias celebrando a missa com a família, foi o que nos deu força naquele momento. Bom, depois veio a beatificação do Carlo em outubro, etc, e quando terminou o ano de 2020 eu retorno para o Brasil, volto para a minha diocese, e aconteceu tudo o que aconteceu, e graças a tudo isso, e ao Carlo eu estou aqui hoje conhecendo João Pessoa e falando com vocês. Pronto, isso é um pouquinho só para vocês saberem onde que eu entrei nessa história, porque as pessoas assim, mas o que esse padre foi fazer na casa do Carlo? Pergunta para Deus, eu não sei, eu sei que eu estava lá. E há 10 anos somos amigos. Eu estava vindo de Arco Verde agora, e lá 1.500 jovens, aí eu liguei para a Dona Antônia, manda uma mensagem já aqui para esses jovens. Aí ela treinou português lá, meio atrapalhadinho, e mandou uma mensagem para os jovens, porque tudo que eu faço eu mando para ela, amanhã mesmo já mando as fotos de vocês para a mãe do Carlos, ela gosta de saber de tudo, onde o filho dela está indo. Vamos lá, no decorrer do nosso bate-papo, vocês podem levantar o braço assim e fazer a pergunta. Gente, agora vamos fazer a linha do tempo da vida do Beato Carlo Acutis. Carlo nasceu em Londres, no dia 3 de maio de 1991. Não é italiano? De nascimento não. Por quê? O pai e a mãe, recém-casados, ele foi cuidar de uma das sedes da empresa em Londres. E o Carlo nasceu em Londres, mas antes dos 2 anos eles voltaram para a Itália, para a cidade de Milão, onde tem a vida deles. Hoje é tudo em Assis. Quando Carlos já ali, criança ainda, 2, 3 anos, 4, já começa a estudar numa escola de religiosas das Irmãs Marcelinas, ali em Milão mesmo. Fez o ensino médio também numa escola religiosa dos jesuítas, o Leão XIII. Mas aquela criança já apresentava alguma coisa diferente, meio que extraordinária, que a gente não sabia identificar o que era. Sabe por quê? Que a avó do Carlo, a Luana, que é uma graça, tem 82 anos hoje, 84, a gente conversava tanto, Luana era muito apegada ao Carlo, e Carlo a ela falava assim, Padre Fábio, eu pensava que Carlo ia ser um padre ou um bispo, ou quem sabe um papa, porque ele gostava de todas as coisas da igreja, mas eu não imaginaria que o meu neto fosse santo. E hoje, ela poder ter visto a beatificação do neto, então foi realmente algo singular. Mas por quê? Assim como os colegas da sala de aula de Carlo, eu conversei com o mais amiguinho dele, que hoje tem 30 anos, ele dizia, era tão bom estar junto do Carlo, a gente sentia uma coisa diferente, mas não sabia o que era. Era a santidade desse jovem, dessa criança, que já transcendia. Mas como fala a psicologia, nós identificamos no outro aquilo que a gente tem na gente, né?
Quando a gente chama o outro de orgulhoso, é porque você tem orgulho também, senão você não identificaria. Mas a gente nunca identifica a santidade de ninguém, né? Eu acho que é porque está faltando mais santo hoje aqui, hein? Mas tudo bem, era bom estar com o Carlos. Mas aos 7 anos de idade, que começa um reviravolta. Quando o Carlos completa 7 anos, que ele vai fazer a primeira comunhão aos 7 anos, que precisou até de uma autorização especial do Vaticano, que o pároco solicitou, porque na época não podia. Carlos fez a primeira comunhão aos 7 anos, e aos 7 anos, Carlos já conhecia, já tinha lido, já sabia tudo do catecismo, da doutrina da igreja. Gente, uma criança de 7 anos que conhecia toda a doutrina da igreja e que ficava provocando a sua mãe com perguntas teológicas. Lógico, ele já sabia a resposta, ele saía depois e ficava dando risada, que Carlos era cômico, meio comediante, gostava de contar piada. E Dona Antônia ficou, porque veja bem, é uma família católica, mas não eram praticantes. Eu sempre digo, porque eu vi e vivi com eles o dia a dia, comi no mesmo prato. O Carlos fez milagre primeiro em casa, que a gente diz que santo de casa não faz milagre. Faz. O Carlos fez primeiro em casa, ao transformar a sua mãe e o seu pai. E Dona Antônia hoje é uma excelente teóloga, foi estudar teologia para responder para o filho. E no dia da sua primeira comunhão, o pároco pediu para fazer a primeira comunhão dele fora da paróquia, para não chamar muita atenção, porque aquele menininho de 7 anos se destacou com relação aos outros, e o pároco disse, ele pode, deve fazer a primeira comunhão. E no dia da primeira comunhão do Carlos, ele disse assim: o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. De hoje em diante, eu não faltarei mais à missa e não deixarei mais de fazer adoração ao Santíssimo, antes ou depois da missa. Gente, isso é muito forte. Nós estamos falando de uma criança de 7 anos que diz que o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Se nós perguntarmos aos nossos jovens de hoje, que estão aqui, e muitos de nós, qual é o seu projeto de vida? Ninguém vai saber dizer, muitos. Ou uns até dirão, o meu projeto é ser médico, é ser advogado, mas isso não é projeto de vida. Isso aí deve estar dentro do seu projeto, que é algo maior. O do Carlos era estar sempre com Jesus. Isso significa o quê? Que estar com Jesus não quer dizer que eu tenho que deixar de viver no mundo, que eu tenho que deixar de ser o que eu sou, porque ser santo não significa adulterar a própria essência ou existência, porque nós temos uma imagem, uma ideia, até falava ontem, muito caricata de santidade, muito errada de santidade. Até dei o exemplo de que as pessoas têm uma imagem de que a pessoa santa é aquela pessoa que fala bem mansinho, está sempre com o texto na mão, ajoelha bonitinho, fala sempre num tom, todo puritaninho. Não estou dizendo que ser assim não seja, eu só estou dizendo que essa é uma ideia que a gente criou, de que santo é aquela pessoa assim. Só que você não sabe o demônio que está dentro dela. De repente ela está, estou rezando para fulano morrer, tomara que fulano morra, estou com inveja, você não sabe o que está dentro, você não sabe o que está dentro. Se fosse assim, gente, Padre Pio não seria santo não, porque pensa num homem bruto, e vai confessar com o Padre Pio e não conta o pecado, ele te dava uns berros para você sair correndo. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Como às vezes, nossa, aquele jovem é assim, é terrível. Se tornaram grandes santos. Olha Santo Agostinho e tantos outros. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita que diz assim: não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Olha que bonito. Não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Não é porque você peca hoje que você não pode ser santo amanhã. E nenhum santo nasceu santo.
Um dia ele teve um passado. Olha o de Santo Agostinho, que Santa Mônica teve que rezar a vida toda. Então nós nunca podemos julgar e dizer às pessoas o que elas são pela aparência ou por aquilo que a gente imagina que elas sejam. Muito cuidado com isso. Graças a Deus isso não acontece aqui na comunidade. Ninguém fala mal de ninguém. Graças a Deus, em João Pessoa não tem isso. Ninguém olha para os outros, ninguém xinga, ninguém deduz nada. Fico muito feliz, né, irmã? Não tem esses problemas aqui, né? Fofoca? De jeito nenhum. Para que isso? Nós fazemos isso. E Carlos, aos 7 anos, tem um projeto de vida. Mas Carlos teve uma grande inspiração. A família sempre sai de férias, como todos os italianos, saem finalzinho de junho e só voltam início de setembro. E eles foram a Assis, cidade de Assis, terra de São Francisco. E lá Carlos teve um encontro maravilhoso com São Francisco, a quem ele se inspirou. E não queria mais sair de Assis. Meio que ele obrigou a mãe e o pai a comprar uma casa em Assis, porque ele queria sempre nas férias ir para Assis. E lá, Dona Antônia comprou uma casa em Assis, do lado da capelinha Santo Estéfano, onde eu fiquei, deitava na cama do Carlos. Meu Deus, Carlos, o corona está lá fora, mas eu estou aqui com você. Foi bom demais. Daquele dia em diante, a família começou a ir com frequência para Assis. E olha que coisa bonita, nós estamos falando de um jovem, Carlo Acutis, um jovem que não era rico, era riquíssimo. A família do Carlo é uma família muito rica, que a partir do filho encontrou um sentido para a própria riqueza. E nós estamos falando de Francisco de Assis, que era riquíssimo na sua época, e que se despojou até das próprias vestes e colocou nos pés do pai dele, e foi viver no meio dos leprosos. O bispo de Assis disse: Carlos é um novo Francisco. Eu até brinco com os franciscanos. Olha, se tem uma pessoa mais franciscana que os franciscanos, é Carlos Acutis, porque se inspirou em Francisco de Assis. Se Dona Antônia chegasse hoje com um tênis novo para dar para o Carlos, ele dizia: não, mama, questo non è finito, esse ainda não acabou. Essa camiseta vermelha do Carlos, peguei ela lá no guarda-roupa dele, agora vai para o memorial, era surrada de tanto ele usar. Ele não permitia que a mãe comprasse uma outra roupa sem que aquela tivesse acabado. E Carlos também não permitia que desse aos pobres aquilo que já não servia mais para ele. Porque nós somos muito assim. Ah, essa calça não serve, esse tênis não serve, vou dar para o que não serve para você, não serve para o outro também não. Vá na loja e compre algo novo e dê para a pessoa, do que dar aquilo que não te serve mais, que você já usou, está rasgado. Eu não gosto disso também. Eu acho isso, sei lá, é como se o outro não tivesse dignidade. Ah, padre, mas a intenção é boa. Se é boa, vá na loja e compre uma roupa boa. E o Carlos fazia isso. Por que eu tenho que dar para o mendigo aquilo que já não me serve mais? Pensem nisso. Não é legal, não é? Dona Antônia, um dia estava conversando com ela: Padre Fábio, venha ver meu guarda-roupa. Nós estamos falando de uma mulher riquíssima, que tem 5 vestidos só. Quem vê Dona Antônia pensa que ela é até um hábito. 5 vestidos. Uma mulher que participou, que tomava chá no Palácio Inglês. Hoje eles não aceitam mais convite de nada disso. O filho os indicou o caminho. Isso é muito forte. Quem cozinhava para a gente lá era a Dona Antônia, até causava ciúme no André. Mas todo dia um prato diferente para o Padre Fábio, eu vou trazer ele para morar aqui a vida toda. Ela falava assim: mas André é um sacerdote. Tu não sei sacerdote, Padre Fábio é. Eu, isso mesmo, pode fazer, mais comida. Cada dia um prato italiano diferente. O amor, porque tinha um padre dentro de casa, porque Carlos amava os padres. Porque os padres davam ao Carlos que ele era o bem mais precioso para ele, a Eucaristia. E nunca pensou em ser padre, Carlos, viu? Nunca quis ser padre. Mas quando via um padre, já corria. Padre, vai ter missa? Quero confessar. Era muito bonito. Muito bem. Nesse sentido, o despojamento do Carlos
é igual de Francisco. Gente, e não é por acaso que hoje o corpo do Carlo está no Santuário della Espoliazione, no Santuário do Despojamento, no lugar onde Francisco tirou suas vestes. Foi feito um santuário que é do lado da casa do bispo, e lá está o corpo intacto do beato Carlo Acutis. Os dois santos se encontram no tempo, com o mesmo ideal: amar os pobres. Isso é fantástico. Vamos seguindo. Passou 7 anos. Carlo tinha um outro hobby: amava informática. Na biblioteca dele tinha livros assim, dessa grossura, de quem está estudando, de quem está fazendo ciência da computação. Ele sabia tudo de informática. E ele tinha um notebookzinho que era o diário de bordo dele. Ele conectava ali a internet e viajava. O que Carlo tanto fazia no computador? Depois que ele morreu, Dona Antônia descobriu tudo. E foi muito fácil o processo do Carlo, porque ele deixou tudo registrado no computador. E lá ele deixou para todos nós a maior de todas as pesquisas que ninguém nunca fez. Nem eu, como padre, sabia que tinha tantos milagres eucarísticos. Carlo achou milagre eucarístico até no Egito. Pensou no Egito? Teve um milagre eucarístico? Eu não sabia, eu só sabia o de Lanciano. O amor dele era tão grande pela Eucaristia, que eu acho que ele pensava assim: eu quero que as pessoas também amem e entendam o quanto a Eucaristia é o centro da nossa vida, porque ele disse assim: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. É a forma mais rápida para chegar no céu, é pela Eucaristia. E ele deixou essa pesquisa de quase 200 milagres eucarísticos. Quem quiser depois baixar, é uma excelente catequese. Lá em Recife, o padre fez uma exposição dos milagres. Eu fui para a abertura, foi um negócio maravilhoso. Está lá no nosso site, devotosdecarloacutisbrasil.org. Está lá o link, milagres eucarísticos. Você pode baixar tudo. É uma excelente catequese, viu, irmãs? Para os jovens e para as crianças saberem os milagres eucarísticos. E ele pesquisou também os títulos de Nossa Senhora. Está lá a Mostra Mariana também. Pode baixar, é tudo liberado, pode reproduzir. Esse menino no computador. Quando começou o processo de santidade do Carlo, sabe qual foi a primeira coisa? Porque aí a postulação, o bispo de Milão montou uma comissão. Vou dizer como começou a santidade do Carlo. É que eu estou no computador, aí me veio uma coisa. A primeira coisa que foi recolhida do Carlo foi o notebook. Foi o computador. Porque são recolhidos relatos, escritos do que está sendo candidato a santo, para ver se não tem alguma coisa que deponha contra ele. Gente, foi feito a equipe de investigação do Vaticano, um serviço de FBI. Foi investigado tudo do computador do Carlo, e nada, absolutamente nada, foi encontrado que pudesse desabonar a pureza dele. Carlo nunca entrou, por exemplo, num site pornográfico. Se tivesse entrado, o processo ia ser barrado ali mesmo. Nunca ele usou. Por isso que Carlo hoje é candidato a patrono da internet. No dia da canonização, pode ser que o Papa o declare patrono da internet. Nunca foi encontrado nada no seu computador que desabonasse a sua pureza. Já pensou se nós fôssemos medir a santidade pelos celulares e computadores? Eita, hein? Ia ter muito santo como Carlo, mas ia ter umas coisas também, meu Deus. Vamos começar. Amanhã as irmãs vão confiscar os celulares, para medir a santidade do povo da misericórdia. Só vai ter santo aqui, irmão, viu? Gente, a coisa é séria. Nós podemos usar a internet, sim, como Carlo usou.
para o bem, para tantas coisas belas como ele fez. Muito bem. Carlo tinha umas coisas muito interessantes. Quando ele ia para a escola, ele sempre passava na cozinha, mas antes ele já falava para as cozinheiras: ó, eu quero tantos lanches. Ela sempre: mas Carlo come tanto assim, sempre magro, esbelto, como? Não é? Ele enchia a mochila de lanche e saía dando para os mendigos lá na rua. Pequenos gestos, pequenos gestos. Tudo isso foi descoberto depois, porque o babá dele sabia tudo. O Rogers, que mora até hoje com a família, ele cuida da casa lá em Milão. Ele cuidou do Carlo dos 5 anos até os 15, até a sua morte. Então, um grande amigo do Carlo. Ele era de religião hindu. E Carlo o catequizou. Ele foi batizado na igreja e casou na igreja. Foi até rejeitado pela sua casta. Ele era de casta Brahma, de religião hindu. E quando um se converte para o cristianismo, eles excluem mesmo. E ele foi excluído, meio que excluído assim. Mas hoje cuida da casa deles em Milão, porque a família do Carlo, depois da morte do Carlo, mudou todo mundo para Milão, para Assis. E ele continua morando lá, cuidando da casa. Todo ano a gente se encontra e ele sempre tem algo para dizer do grande amigo que foi Carlo para ele, a quem, quando ele ia levá-lo na escola, Carlo via a igreja, entrava, se ajoelhava, ficava olhando para o tabernáculo. Ele também ajoelhava e ficava olhando. Ele não sabia o que era, né? Imagina, de outra religião. Aí ele olhava para o Carlo, o que será que o Carlo está vendo? O que é Carlo? É Jesus. Jesus? Quem é Jesus? Aí ele catequizava. Assim como os colegas de sala de aula não entendiam nada de informática, ia pedir informação para o Carlo, a primeira coisa que ele abria era os milagres eucarísticos, Nossa Senhora, para explicar a informática. Olha, Nossa Senhora. Tinha uma outra coisa também muito interessante que o Carlo fazia. Onde ele ia, ele comprava sempre estoque de terços. Ele tinha muitos terços. E onde ele passava, ele derrubava um terço. Deixava cair de propósito. Porque na cabeça dele, se alguém pegasse aquele terço, ia ser um grande sinal para aquela pessoa. E Nossa Senhora ia cuidar daquela pessoa. Então ele deixava cair para alguém pegar e encontrar. Onde ele passava, ele deixava um terço. Aconteceu um episódio muito interessante, estava ele e o Rogers passando, e o Rogers já sabia que ele fazia isso. Aí ele deixou cair o terço e vinha logo uma pessoa atrás, né? Aí a pessoa entendeu que o terço tinha caído e foi pegar o terço para devolver para o carro, mas não era para a pessoa. Aí eles estavam andando, o Carlos deixou o terço cair, no que eles estavam andando, a pessoa pegou o terço e começou a gritar: ei, o Carlos viu, vamos correr. Era Carlos correndo com o babá e a pessoa correndo atrás para entregar o terço, e ele desviava, mas é para ela o terço, ela não entendeu e corria para despistar da pessoa, para ela entender que o terço era para ela. São pequenos gestos que evangelizam e que, imagina, você está num lugar e de repente você acha um terço. De alguma forma aquilo vai ter a pessoa vai, poxa, encontrei um terço, o que é isso? Porque Deus fala em sinais. Olha a ideia do Carlo. Carlo tinha uma ideia muito clara de que a Eucaristia era a minha autoestrada para o céu. Mas ele dizia também: se você não conseguir chegar ao céu pela Eucaristia, tem uma outra forma, rezando o terço. Aí ele dizia: o terço é a minha escada para o céu, vai demorar um pouquinho mais, mas cada terço rezado é um degrau que você sobe. Gente, a gente poderia parar o bate-papo aqui, porque olha, vocês podem, mas o que Carlo fez de extraordinário? Se você for olhar assim, nada. Sabe o que ele fez? Ele foi católico de verdade, que conhecia todo o catecismo da igreja, como vocês, que eu sei que todo mundo aqui já leu, né? Já, o silêncio diz que já.
rezava o terço todo dia, ia à missa e confessava. Ou seja, o caminho de santidade a igreja já nos apresenta. A questão é que nós temos medo de fazer esse caminho. O Carlos dizia que a nossa alma é como um balão. O balão, para subir, tem que estar leve. Então eu tenho que tirar os pesos. Os pesos são os pecados. São os pecados veniais que ele diz. Só que a confissão, só a confissão vai fazer a alma subir como aquele fogo que está no balão. Ele diz que é a confissão, porque se você estiver em pecado mortal, a alma não vai. O fogo é a confissão que vai fazer com que o balão fique leve e suba. Olha que analogia bonita. Que analogia bonita. Vamos seguir. Carlos, adolescente, jovem, belo, de 1,83 m, rico, da cidade de Milão. A Luana era que falava: meu neto, onde passava, as cabeças se voltavam. Mas não era só a beleza física do Carlos que atraía, era a santidade dele que era transcendente, porque ele era simpático. Quando passava ali pelas ruas de Assis, era buongiorno para todo mundo, buongiorno, buonasera, cumprimentava um, cumprimentava outro, que não é muito comum, os italianos passarem toda hora te cumprimentando. Mas aquele jovem belo, num determinado dia, no domingo, eles foram almoçar fora, que é sempre comum. Estavam almoçando, Carlos do lado da avó. Ela viu que no rosto dele uma pintinha vermelha. Ela achou assim: deve ser uma picada de pernilongo. Isso no domingo. Na segunda, Carlos foi para a escola normalmente. Quando voltou, no final do dia, ele foi na avó novamente e disse: nona, eu estou com uma indisposição, uma dor no corpo. Aí ela olhou, viu que ele estava meio febril, um analgésico, vá deitar. Naquele dia parece que ele nem jantou, ele acordou no outro dia cedo. Quando ele acordou, ele foi direto no quarto da avó de novo. Nona, eu urinei sangue. Aí a avó já chamou a mãe, já avisou a mãe, o pai não estava, mas já avisou a mãe e tal. Ela vá para o quarto. Carlos foi para o quarto, no que ele deitou, ele já não levantou mais. Aí veio a ambulância, pegou o Carlos, levaram para o hospital, ali em Monza, na região de Milão, e imediatamente já identificaram uma leucemia tipo M3 fulminante. Na época não tinha nem químio, não existia um tratamento específico para esse tipo de leucemia. Ninguém nunca na família tinha tido leucemia, não havia nenhum histórico disso. E já é internado imediatamente, e as pernas ele já não sentia, porque é um tipo de leucemia que vai dando uma espécie de derrame, as veias vão meio que explodindo, até chegar ao derrame cerebral. E dói muito. Ficou a avó e a mãe ali o tempo todo. Às vezes a nona estava cansada, dormindo, entrava a enfermeira, ele fazia. Estava mais preocupado com a avó. O médico chegava, perguntava: está sentindo dor, está doendo, né? O Papa está sofrendo mais do que eu ofereço por ele. Aí quando foi isso na terça, na quinta ele chamou a mãe e falou: mãe, chama o padre, eu quero confessar. Aí o primeiro padre que ela encontrou ali, ela levou. O padre entrou no quarto, atendeu a confissão, deu a unção. Quando ele saiu, estava Dona Antônia no corredor. Ele passou pela mãe e disse assim: seu filho é santo. Aquilo acendeu dentro dela. Horas depois, Carlos morreu. Veja bem, internou na terça, morreu de quinta para sexta. Foram 3 dias, coisa muito rápida. O pai não chegou nem a vê-lo. Nem vê-lo. Carlos morre.
vai para o velório, para casa, e na missa de corpo presente, na sua paróquia, que ficava do lado da sua casa, estava assim, lotada, repleta de gente. Estou falando de uma família rica, muito reservada, que não tinha muito convívio social com todo mundo, e a mãe ficou: de onde Carlo conhecia tanta gente? Que veio da periferia de Milão, os mendigos da rua, todos ficaram sabendo que aquele jovem belo que passava todos os dias aqui, deixava lanche para a gente, tinha morrido. Gente, nem os colegas da sala de aula dele sabiam do status do Carlo. Ele nunca disse para ninguém da sala de aula quem era o pai e o que fazia. Nunca. Um dos homens mais ricos da Europa. Ele nunca. Até os colegas só foram saber quem era a família Acutis depois que aquele jovem belo tinha morrido. E como é, Dona Antônia ficou... Aí lógico, o Ragers, que era o babá do Carlo, que eu falei, sabia de muita coisa, que ele pegava mesada, ia levar lá na obra social dos franciscanos, porque que tantos cobertores da casa sumiam, principalmente nas noites frias de Milão. Ele chamava o Ragers, ele: tem um mendigo ali que está sem cobertor, pega um, vamos levar lá. Muito interessante ver esse despojamento do Carlo. E Dona Antônia foi fazendo a leitura, e por que tão rápido? Começou a chegar na porta da Dona Antônia escritos e relatos testemunhando o que Carlo tinha feito. Ela: meu Deus, imagina, né? Ela recolhe muitas dessas coisas e vai até o arcebispo, cardeal na época, cardeal Escola. O cardeal prontamente montou uma comissão diocesana para fazer uma investigação sobre isso. E foi o último processo, antes dele renunciar, que ele abriu, foi do Carlo Acutis, que depois foi tudo transferido para Assis, e o bispo de Assis assume, e vai tudo para o Vaticano. Gente, 13 anos depois nós temos o Carlo beatificado. São coisas de Deus. Não adianta a gente querer ter uma lógica racional para compreender, porque não vai, porque Deus tem um método próprio. Padre, muito bem, padre, coisa boa. Muito bem, o padre viu, o padre, olha só, né? Eu senti uma força atrás de mim, aí eu olhei assim, né? Era o padre Sandro. Gente, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Eu acho bom quando vocês têm as curiosidades também. Ninguém? Está tudo certo? Tudo certo? Aqui, quem? Fale bem alto. Oh, meu Deus do céu. Ela perguntou se Carlo teve alguma namorada. Vou te dar uma resposta que ele deu, tá? Gente, vocês acham que um jovem belo como o Carlo, de 1,83 m, onde passava, as meninas não ficavam? Sabe o que Carlo respondeu para essa pergunta? A única mulher da minha vida é Nossa Senhora. A Dona Antônia dizia... A mãe fala assim: mas Carlo era puro. Carlo era puro. Puro no sentido, ele queria o céu. Ele dizia assim: a minha meta é o infinito. E eu acho que ele deu essa resposta por conta disso. Uma vez à noite eles estavam passando de carro em Milão, e o Carlo viu a fila que dobrava de gente para entrar na boate, de jovens. Mas a mãe dele disse que dentro do carro ele ficou tão bravo quando viu aquela fila de jovens imensa que dobrava para entrar numa boate. Mas ele ficou bravo. Como pode? Se ele soubesse onde está o grande tesouro da nossa vida, as nossas igrejas não cabiam de gente, ia ter que ter senha para entrar na igreja, e elas estão vazias, e eles aqui.
Para ver o quê? Ficava bravo quando via certas coisas. Então, Carlos, a única mulher da minha vida é Nossa Senhora. Nunca namorou, Carlos, tá? Porque ele só tinha uma mulher na vida dele, Nossa Senhora. A devoção de Carlos a Nossa Senhora era tão grande. Fátima era a sua devoção principal, Nossa Senhora de Fátima. Foi várias vezes a Fátima. E lendo a história de Fátima, tem um episódio onde uma das aparições, a Lúcia pergunta para Nossa Senhora se Francisco e Jacinta iriam para o céu. Lembra? Aí Nossa Senhora disse que a Jacinta sim e o Francisco ia ter que rezar muitos terços. Quando ele leu essa parte, ele: mama, vamos ter que dobrar a meta. Se Nossa Senhora pediu para o Francisco que ele só vai para o céu se rezar muito terço, aqui em casa nós vamos ter que dobrar a meta, porque eu não quero ir para o inferno, nem para o purgatório, eu quero ir direto para o céu. Ele queria ir direto para o céu, mas assim, com muita suavidade, com muita leveza. A avó do Carlos, Luana, sempre dizia: meu neto era leggero. A palavra leggero em italiano era leve. Onde ele chegava, a gente ficava bem. Não sei, tinha uma coisa que ele conseguia. Ela falava, ele era solare, brilhante. Gente, a santidade é algo extraordinário, sim, mas que acontece no ordinário das nossas vidas. Como eu disse para vocês antes, essa ideia caricata de santidade, como se muita gente fala assim: eu não sou digno. Como não? Você não foi batizado? A santidade é um chamado que Deus fez para todos nós, para todos. A questão é que a gente não quer responder. Não é privilégio de um e de outro. E você se santifica. Às vezes as pessoas falam assim: o mundo é isso, o mundo não presta, o mundo tem isso. Calma. Quem leu a Bíblia, como todos vocês já leram, lá no livro do Gênesis diz assim: quando Deus vai criando, no fim de cada dia Deus viu que era bom. Se o mundo está desgraçado, fomos nós, com o nosso mau uso da liberdade, que estamos desgraçando o mundo. Mas o mundo é bom. Nós é que não estamos usando e fazendo do mundo o bem acontecer. Mas nesse sentido, eu me santifico aqui nesse mundo. Deus me dá a oportunidade aqui. Então, é extraordinário no ordinário da vida, como Carlos, Francisco de Assis, Santa Faustina e tantos outros. Alguma outra pergunta? Sim. Oi? Boa pergunta. Ele era filho único? Sim. Dona Antônia nem podia ter filhos mais. Carlos morre em 2006. Ela diz que o primeiro milagre do filho acontece com ela. 4 anos depois da morte do Carlos, ela aos 43 anos engravida de gêmeos. Um casalzinho, Francesca e Michele, que farão 12 anos agora em agosto. Uma graça, os dois, uma graça. Eles fizeram a primeira comunhão aos 5. O Michele, você sempre vai ver ele com um livro embaixo do braço. Toda semana a Dona Antônia dá um livro, ele sabe tudo da vida dos santos. Era muito engraçado, porque logo no início eu não dominava bem o italiano. A primeira parte da homilia da missa, quem fazia era o Michele. Aí o Michele falava a vida do santo do dia. Vou contar um episódio. Um dia, antes disso, aí teve um dia, a gente brincando, falei: olha, já estamos nessa quarentena mesmo, e vamos viver juntos aqui, então vamos criar a paróquia Cutis. Eu vou ser o pároco, o pai do Carlos vai ser o vice-pároco, aí o Michele, eu investi em coroinha, a Francesca, a leitora, os outros da casa vão ser os fiéis que vão vir, e Dona Antônia, a senhora vai ser a bispa. Vai lá, a bispa, Padre Fábio, a Vescova. Um dia, um domingo, sempre chegava um pouco antes na capela, a nossa missa sempre era às 13 horas, e depois a gente ia para o almoço, ficava a tarde toda. Aí eu cheguei,
me paramentei, fiquei sentado, a capela dentro da casa do Carlos, tem uma capelinha. Aí chegou o pai, sentou, aí estava aquele silêncio como está aqui. De repente, parecia um terremoto, os gêmeos brigando. Vocês imaginam, duas crianças gritando, agora imaginem duas crianças italianas brigando, que naturalmente a gente já pensa que eles estão brigando, conversando. Aí você imagina uma briga de verdade. E gritava, e Francesca chorava, e gritava, e entraram na capela brigando, gritando, quebrou o silêncio do pai, o pai, basta, eita, a festa italiana hoje está boa. O que será que está acontecendo? Sabe qual era o motivo da briga, gente? Porque Michele, era domingo, tinha 2 leituras, e Michele não deixava a Francesca fazer a primeira leitura. Ele queria fazer a primeira leitura e ela não queria fazer a segunda. Aí, o que está acontecendo, pai? Aí a Francesca chorando, Michele é um geloso é ciumento, não quer deixar eu fazer a primeira leitura. Aí o pai foi lá, Michele, deixa sua irmã fazer a primeira leitura. Não, sono io, meu Deus. Aí ele, Padre Fábio, resolve. Eu, eita, vou entrar numa briga italiana. Michele, por favor, filho, deixa a tua irmã fazer a primeira leitura. Não, tá bom. Aí ela chorava, gritava, esperneava, porque queria fazer a primeira leitura. Gente, parecia um terremoto mesmo, você não tem noção do que era a briga. Aí com muito custo, Michele, por favor, só hoje, deixa a tua irmã fazer a primeira leitura. Va bene, Padre Fábio, va bene, graças a Deus. Francesca, teu irmão deixou, agora eu não quero também. Aí pronto. Ai meu Deus do céu, a criança é tudo igual, só muda até os irmãos do santo. Conclusão, o pai fez a primeira, o salmo, a segunda leitura, terminou a missa. Aí fomos para o almoço, aí o pai veio, o pai é muito fino, muito lorde, é de família inglesa, você nunca vão ver ele falando em público, nada, vão ver sempre a mãe do Carlos, o pai nunca, sempre nos bastidores. Aí ele, Padre Fábio, desculpa, pela briga das crianças. Desculpa por quê, André? Aconteceu a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Como assim? Eu nunca vi no Brasil 2 crianças brigando para proclamar a palavra de Deus. Eu vi crianças e jovens brigando para não ir na missa, mas brigando para proclamar a palavra de Deus, é a coisa mais linda do mundo, André. Eu não tinha percebido por isso, meu filho. Então, enquanto eles estiverem brigando para proclamar a palavra de Deus, a briga é santa. Porque os nossos jovens do Brasil, chama para fazer uma leitura, não vou generalizar, lógico, mas eu nunca vi isso, mas foi muito bonito. Eles rezam o texto todo dia, a Francesca, Michele sabe tudo da vida dos santos, se Carlo já sabia, sabe, muitas vezes não tem rede social nenhuma, o hobby deles é a vida dos santos. Aí foi muito legal, terminou a beatificação do Carlos dia 10, aí no dia 12 é a memória litúrgica dele, que a igreja decretou. Aí fui rezar a missa, aí terminou, aí chegou a hora da homilia, aí Michele, o santo do dia. Aí o Michele foi e começou a ler outro santo. Esse não é o do dia é seu irmão. Aí ele foi ler o resumo da vida do irmão, do Beato Carlo Acutis. Foi muito bonito, né? Poxa, o meu irmão, eles não conheceram o Carlo, lógico, nasceram 4 anos depois da morte do Carlo, como graça de Deus para a mãe, aos 43 engravidar. Então, para dizer, gente, esse menino apronta tantas, é um intercessor e tanto. Mais alguma pergunta? A senhora. Vou dizer. Muito bem. Tem um vídeo do Carlo que ele fez 3 meses antes de morrer, onde ele fala: sono destinato a morire. Já viram esse vídeo? Sono destinato a morire. Olha a história desse vídeo, como é interessante.
tinha um pedacinho antes, tem um outro contexto. Ele mesmo fez, colocou a câmera, ele fazia vídeos caseiros com os animais, colocava fala, tudo religioso. Um dia, bem depois da morte do Carlos, foi aí que Dona Antônia abriu o computador dele, quando ela teve um sonho, e no sonho, o Carlos dizia: mama, il testamento. Dona Antônia falava para o filho: o testamento. Aí ela foi conversar com a mãe, com a Luana: mas que testamento é esse? Carlos não escreveu nada. Aí foi a avó que disse: você já viu o computador dele? Quando ela abre o computador, primeiro vídeo, quando ela abre, que ela clica, é esse: sono destinato a morire. 3 meses antes de morrer, ele já sabia que ia morrer. Mas tem um contexto antes. Ele dizia: quando eu completar 70 quilos, já estarei pronto para morrer. E morreu com 70 quilos. Os santos têm umas coisas, né? O que tem a ver os quilos com a morte? Em todo caso, o 7 estava aí no meio. Era bem isso o contexto. Ela: mas meu Deus, ele já sabia que estava pronto para morrer, estava só esperando o momento, o que ia acontecer, e foi essa leucemia fulminante que o matou em 3 dias e pronto, e foi para onde ele queria ir, para o céu, certo? Sono destinato a morire. É bonito o vídeo. Muita coisa foi recuperada do computador dele nesse sentido. Alguma outra? Sim, pode fazer, irmã. Eita, irmã, hein? Ela me perguntou o que eu senti estar na casa de um santo. Olha, você sabe, irmã, todo mundo fazia essa pergunta, porque eu comecei a rezar o terço lá do quarto do Carlos, meia-noite lá, 19 horas aqui do Brasil, naquele auge da pandemia, e mostrava o quarto do Carlos, e aprendi a fazer até o espaguete alho e óleo, que era o que ele mais gostava, super simples. Irmão, vou dizer uma coisa para a senhora: eu só fui ter noção depois que eu voltei. Eu não sabia o que tinha acontecido ali naquele momento. Tanto é que o pessoal meio que me provocou a escrever o livro. Eu disse: não quero escrever nada. O pessoal estava curioso: como que é? Gente, como eu já sou amigo da família há 10 anos, para mim é muito comum estar com eles. Viajei com eles, fomos muitas vezes para a praia juntos. Então, é a família de amigos que eu ia passar férias. Então, para mim era comum assim, mas ao mesmo tempo eu estava ali na família do Carlos, tinha um certo diferencial. E quando eu voltei, foi que eu fui meio que entender o que estava acontecendo. Estava meio assim, e aí em 20 dias eu narrei tudo no livro. Foi caro. Aí eu contei como que é a mãe, o pai, os irmãos, a avó, a Cis, tudo, porque para mim, irmã, assim, eu vou dizer uma coisa para a senhora: eu não sou mais o mesmo de 2020 para cá, sem sombra de dúvida. Se eu já amava celebrar a missa, agora mais ainda. O Carlos dá um tapa na cara em nós padres, sabe? Para termos o zelo e o amor pela Eucaristia. E para saber que ali, Carlos tinha muito claro isso, é ir ao Calvário, é sacrifício. E que muitas vezes está se perdendo o sentido sacrificial da missa. Então, a minha vida mudou completamente, no sentido de que eu estou nessa missão hoje, além de pároco, chanceler do bispo e não sei o que mais. Ainda bem que ele me deu um vigário agora de presente, aí eu posso sair mais. Mas para dizer, irmã, muita coisa eu estou colhendo ainda. Ontem mesmo falava com a mãe do Carlos, ela dizia: esse foi o sonho, né, que você teve com o Carlos, ele está se concretizando. Que a senhora interpretou. Eu sonhei com o Carlos uma única vez na vida, em março de 2020, e o sonho era isso, que eu iria fazer isso aqui, né? Ela: precisamos, o mundo, o Brasil, os jovens precisam saber, Padre Fábio, os jovens precisam saber que a santidade existe. O meu filho é prova disso, a nossa família é prova disso. Então, irmã, eu ainda estou vivendo muita coisa. É como se eu tivesse ido fazer um noviciado, que a partir dali ressignificou muita coisa, tanto no meu sacerdócio, como no Fábio, como ser humano, como gente também, né? A partir do Carlos, e entender que é no humano que Deus
acolhe, que Deus se manifesta para que possamos chegar ao divino. Não é o inverso. Às vezes as pessoas querem que a santidade seja algo pronto, que você clique de mágica e se transforma. Não. A primeira vocação que Deus nos chamou foi a de ser gente. Foi ser gente. E tem muita gente esquecendo de ser gente. Muita gente em crise com a própria humanidade. As pequenas coisas, como na família, já não se reza mais. Está tudo terceirizado. Famílias, não terceirizem aquilo que é de vocês. A educação dos filhos compete ao pai e mãe dos valores. Agora, se não tem os valores, os filhos ficarão perdidos depois, porque não criou memória afetiva. Certo? Isso mesmo. Ó, irmão, não sei se respondi. Botou do caso, quem quiser o livro eu trouxe, está tudo lá. Até da minha vocação. Mais alguma pergunta? Aqui a senhora, opa, vamos lá, senhora. Opinião. Eu senti uma visualização que o senhor entregava textos, e esses textos teriam bênção para nós. Sim. E chegaria mais depressa a santificação de cada um. Certo? Sério? A senhora está me dando essa missão também? Eu vi. Ela está mandando eu entregar terço como o Carlos. Eita. Muito obrigado. Qual foi a reação da família ao ver o corpo intacto do Carlos? Faça a outra pergunta que eu já respondo tudo numa só. Além de São Francisco, ele tem devoção com outros santos e mais uma. Tá, essa mulher aqui que vende, ó. Essa mulher aqui, lá na porta. Vamos lá. Carlos, além de Francisco de Assis, era devotíssimo do Padre Pio, Santa Gema, Santa Teresinha. Lógico que, ó, Carlos foi fazer retiro no Monte Alverne, de 40 dias, lá onde São Francisco recebeu os estigmas. E ao anjo da guarda era São Miguel. Tanto é que o nome do irmão é Miguel. Mas eram esses os mais, e Nossa Senhora de Fátima e a Madonna de Pompeia. Madonna de Pompeia, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, é como se fosse a Nossa Senhora Aparecida no Brasil para nós, é como se fosse para os italianos. Todo ano eles vão se consagrar a Nossa Senhora no dia 7 de outubro. Madonna de Pompeia. Carla fazia isso todo ano. Certo? Qual foi a sua mesmo? Do livro, já foi. Muito bem. Gente, todos os anos, eu ia para o cemitério, que o Carlos estava sepultado em Assis, eu ia no cemitério com a mãe dele. E aí na missa eu vou dizer uma outra coisa, porque daí na missa eu vou, se o senhor me permitir, na missa eu quero deixar um avisozinho no final, eu quero entregar uma coisa para o senhor. Quero entregar na missa, tá? A missa que vamos ter com o bispo aqui. Dona Antônia, quando a gente ia lá rezar, ela dizia sempre assim, quando a gente falava, né? Dona Antônia, você já pensou se o corpo do Carlos estiver intacto? Aí ela, eu tenho certeza que está. As mães têm umas coisas, eu acho que mãe tem ligação direta com Deus também. Que quando a mãe fala uma coisa para um filho, que o filho não obedece, misericórdia. As mães ligadas com Deus, viu? Tem umas que estão desligadas do mundo também. Dia 23 de maio, 23 de janeiro de 2018, foi o dia que foi ser exumado, porque faz parte do processo, uma vez que o milagre já estava aprovado, e faz parte do processo de beatificação, a exigência da congregação pela causa dos santos, fazer a exumação, ver os restos mortais, se tiver alguma coisa, ser transladado para alguma igreja, fazer relíquias ou alguma coisa do tipo. Abriu-se o caixão, quando desenterrou que abriu-se o caixão, o Carlos parecia que estava dormindo, do mesmo jeito. Ela, sabe o que ela falou? E eu sabia, maior alegria. Se fosse uma mãe brasileira, ia se jogar dentro do caixão, começou a chorar, né?
Gente, aí dali foi levado para foi uma capela lá dos franciscanos, foi feito o laboratório, para os legistas fizeram ali 2 meses de tratamento no corpo dele, para justamente não se decompor mais. Mas eu vi tudo aquilo lá, gente, perfeito. Até as unhas estavam crescidas, a pele, assim, ressecado, desidratado. Poxa, 13 anos sepultado, se ele tivesse bonito, né? Não, o que tem no rosto do Carlos, quem já viu, é uma película de silicone, é uma máscara de silicone que foi colocada, feita em 3D, tudo certinho, depois do cadáver, porque para ficar exposto, merece, como a do Padre Pio, tudo ali são máscaras de silicone, mas o corpo está perfeitinho, gente. Aí foi as luvas, né, de silicone sobre as mãos e no rosto. Mas o cabelo foi todo pego, o cabelo dele mesmo ali também. Aquele meninão grandão, até morto, continuava bonito. O que Deus quer dizer com isso? São sinais, né? O pai em nenhum momento quis ver. Eu achei uma coisa muito interessante do André. O pai é muito racional. Ele, no dia que a gente estava lá na missa para a abertura do túmulo, o que importa para mim não é o corpo do meu filho, é a santidade dele. Né? Nós brasileiros somos mais sinestésicos, mais afetivos. É tanto que ele ria muito comigo. Ele, mas Padre Fábio, mas brasileiro enxerga com as mãos, né? Que nós somos assim, deixa eu ver. Deixa eu ver, padre. A gente vê pegando, né? O italiano não entende isso, nosso. Eles não têm muito toque. Nós não, deixa eu ver, já vai puxando. Nós queremos tocar, é um jeito nosso de ser. Então assim, a questão da relíquia, a grande relíquia do corpo do Carlos que ali está, para eles é uma coisa assim, muito normal, não é? Para nós é mais impactante, etc e tal, mas para eles tratam naturalmente. Aqui eu trouxe 2 relíquias de primeiro grau, ex corporis, aqui um fragmento do corpo do Carlos, e aqui fiozinhos de cabelo, e um pedacinho da roupa. Quando abriram os órgãos internos também, nada se decompôs. Tanto é que quem assistiu à missa de beatificação do Carlos, a mãe entrou com o coração. O coração está no belíssimo relicário na Catedral de Assis, San Rufino. O povo, quando vai a Assis, vai só ver a Basílica de Santa Clara de São Francisco, a Porciúncula, e não vai na Catedral de Assis, que é belíssimo. O padroeiro de Assis é São Rufino, não é São Francisco. É São Rufino. E lá, dona Antônia, não, quero que fique na catedral, que é a paróquia deles em Assis, é a paróquia Catedral de São Rufino. Lá está o coração do Carlos, e o corpo está no santuário do despojamento, lá do lado da casa do bispo. Certo? Agora eu quero aqui diferenciar, quero fazer uma pequena explicação sobre intacto e incorrupto, porque há muita confusão. Nossa, as pessoas, o corpo do Carlos está incorrupto. Não, está incorrupto não. Não existe corpos de santos incorruptos, gente. Incorrupto só de Jesus. A incorruptibilidade foi só o de Cristo, só Cristo, é estar vivo. Os dos santos são intactos. O que significa intacto? A palavra intacto, todo inteiro, não houve decomposição, certo? De alguns não ficou intacto só o coração, de Santo Antônio a língua, de Santa Teresinha o braço, e não sei o quê. Santa Rita de Cássia está belíssima, intacta, não houve decomposição, toda inteira, tá certo? Incorrupto é outra coisa. A incorruptibilidade tem graus, e o intacto é um dos graus da incorruptibilidade, mas o incorrupto só de Jesus. Ficou claro? Ok, mais alguma pergunta? Pode falar, filho. Com 15 anos, com quantos anos Carlos morreu? Com 15 anos, em 2006, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, o milagre aconteceu na Capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande, e a igreja decretou memória litúrgica do Carlos, 12 de outubro. É mais brasileiro que nós. Certo. Certo. Ok.
certo. Certo. Sim. Certo. Coisa boa. Foi Carlos. Ela deu um testemunho que a filha acompanhou tudo da beatificação do Carlos, mas estava um pouco rebelde. Ela deu um livro do Carlos para ela ler. Ela leu e depois devolveu o livro para ela e recebeu um convite para participar de uma comunidade, e hoje ela foi, não é isso? E hoje ela está. Ou seja, ela estava afastada, depois que conheceu esse menino, sentiu algo diferente para dar uma resposta ao chamado. Que muitos jovens também aconteçam isso, muitos. Minha filha do céu, ela falou, o que mudou, quase como a pergunta da outra irmã, o que mudou de concreto? Eu estar aqui, irmã, já foi uma grande mudança, porque veja bem, nem rede social eu tinha, né? Hoje eu estou pároco pela 3ª paróquia na minha diocese, e lógico, eu fui chamado a uma missão lá no Pantanal. Minha família mora toda em Sorocaba, interior de São Paulo, e de repente eu fui ser padre em Corumbá, que eu não sabia nem que existia, ali na fronteira com a Bolívia. Mas depois do Carlos, eu tinha decidido, uma época na minha diocese, eu fui assessor da juventude, eu tinha decidido que eu não ia mais trabalhar com jovem. Esse jovem só dá trabalho, dor de cabeça para a gente. Eu como padre, dentro de mim, né? Não quero conversa com jovem, vou trabalhar com os idosos, que é mais fácil, todo mundo já tem fé, né? Ajudá-los a partir, assim, na minha cabeça de padre, mas com jovem não quero mais conversa não. Eu falei assim, depois de 6 anos trabalhando com a juventude, minha filha, e olha o que eu estou fazendo hoje. E a mãe do Carlos é culpada disso. Padre Fábio, o Brasil tem muito, não quero conversa com jovem não. Dá muito dor de cabeça para a gente, gosto muito de oba-oba. Padre Fábio, mas é Carlos. Não, olha Carlos, você fica quieto, eu sei que você era jovem. Minha filha, hoje estou trabalhando com a juventude de novo, parece que reacendeu tudo, sabe? Então, essa foi a principal mudança, voltar a ver a juventude com outros olhos, não aquele de, juventude que cansa. Eu já não vejo mais assim. Eu tive muitos testemunhos de jovens, no Congresso Eucarístico eu tive um testemunho belíssimo de um jovem, que foi com a namoradinha, levou ele para o congresso, e lá no congresso eu tive um momento para falar do Carlos. Quando terminou a missa, que eu desci assim do palco, esse jovem veio, se jogou nos meus braços, começou a chorar, e disse que não acreditava em Deus, e agora ele acredita. Gente, isso não tem preço. Eu fiquei assim. No outro dia ele foi lá no hotel pedir confissão, e estava na missa. Carlos me fez sentir Deus, quando o Senhor falou dele. Bonito isso, né? Eu acho que o próximo livro vai ser alguma coisa assim, dos testemunhos que eu estou ouvindo dos nossos. Ótimo. A principal mudança foi essa. Eu sinto que os jovens precisam serem salvos. O Carlos é uma porta que aponta para o céu, nos nossos tempos. Eu acho que eu estou fazendo bem até agora, até onde Deus permitir. Onde que era? Aqui. Opa, quem? A senhora? Eu pensei que a senhora estava apontando para lá. Fale. As rosas que o Senhor colheu. Essa é uma segunda parte que eu falei, que vai ser depois. Depois a senhora vai ter a resposta. Que mais? Os milagres ou o milagre? O milagre. O menino Mateus tinha um problema congênito no pâncreas. Tinha até uma bifurcação assim, fazia um Y o pâncreas dele.
Tudo que ele comia, vomitava. Ele já estava assim bem esquelético, cadavérico mesmo, refluxo 24 horas. Já tinha que ser alimentado por sonda. No dia 12 de outubro, na missa das 10 horas da manhã, lá na paróquia São Sebastião, em Campo Grande, tem a capela Nossa Senhora Aparecida. E o padre lá tinha a relíquia do Carlo. O avô levou o neto para receber a bênção com a relíquia do Carlo. 2 semanas depois, o menino não tinha mais nada. Até a bifurcação tinha desaparecido. Imagine, você nascer com 11 dedos e depois estar com os 5 perfeitos. Foi 7 anos o processo da averiguação desse milagre. Eu estive por 2 vezes na congregação pela causa dos santos, trazia de volta para o tribunal em Campo Grande, foi ouvidos vários médicos fora de Campo Grande, até quem tirou os raios-x, tomografia, foi ouvido, é aberto um tribunal para isso, várias testemunhas, exames no Mateus de antes, exames no Mateus de novo. Eu lembro da última vez quando eu fui, o Vaticano pediu fazer exame tudo de novo no menino. Os médicos mandaram todos os laudos para a equipe do Vaticano, de cientistas do Vaticano, que a palavra final antes do Papa dizer alguma coisa é a comissão médica. E os médicos dizem, isso aqui realmente não se explica, a ciência não tem como dizer isso. Imagina, uma pessoa nascer sem pâncreas e no outro dia ter pâncreas, uma pessoa nascer sem coração e ter um coração, não existe. Então, o milagre é isso, é quando a ciência não responde, porque é o extraordinário de Deus, e assim foi no caso do Mateus, quase 7 anos depois. Aí o Mateus hoje come tudo, chega a estar uma bola assim, tem 12, 13 anos já. Sumiu, desapareceu, o menino é perfeito. E foi a intercessão do Carlo. Aqui eu quero fazer uma pequena diferença, que muita gente confunde, entre graça e milagre. A pessoa está com câncer, ela foi ao médico, e o médico disse, olha, você tem 10% de chances. Faça todo o tratamento e etc. Essa pessoa é muito devota. Ela vem na igreja, ela pede a intercessão do santo. Aí 1 mês depois ela está curada. É graça ou milagre? Graça ou milagre? Graça é graça. Por quê? Porque havia 10% de chance, que a ciência disse. Essa mesma pessoa com câncer foi ao médico, o médico disse, olha, você está com metástase completa, você tem 1 mês de vida, você vai morrer, não há mais nada que ser feito. A ciência disse que não há mais nada que ser feito, ela vai morrer. Ela é uma pessoa de fé, reza, pede a intercessão do santo, 2 semanas depois está curada. É graça ou milagre? Milagre, porque não havia chance nenhuma, é algo extraordinário. Estou morrendo de dor de cabeça, aí eu venho, rezo para Santa Faustina, passou minha dor de cabeça, é graça ou milagre? É graça, porque tem analgésico, nem precisava incomodar Santa Faustina, tá? Se não tivesse o analgésico, aí você poderia, se a dor é tão grande, deu para entender a diferença? Então chegam, ontem mesmo a mãe do Carlos me falou que chegou mais um possível milagre do Brasil, de uma cidade do interior de São Paulo, e mês que vem está indo mais 2, que chegou até mim, a gente está enviando para lá. Do Brasil chega toda hora, gente. Aí vai passar por uma triagem, certo? Quem sabe não vai sair aqui de João Pessoa 1, para levar Carlo à canonização? Mais alguma coisa? Estou gostando da participação de vocês, tirando as dúvidas. Tudo certo? Aqui, filho, fale. Como Carlo Acutis conheceu os milagres eucarísticos? Pesquisando. Lógico que o mais comum, que todo italiano vai sempre rezar todo ano, é o de Lanciano, que fica ali em Abruzzi, do lado do Padre Pio, quase. Mas o que fez Carlo descobrir os milagres foi o seu amor, a sua devoção pessoal pela Eucaristia, que fez com que ele pesquisasse. Repito, nem eu como padre sabia que existiam tantos milagres eucarísticos. Nem eu como padre sabia. Sim.
Sim. Pois é. Ah. Aham. Conhece. Aham. Muito obrigado pelo seu testemunho. Gente, eu percebo que o pessoal aqui é rico de testemunho e toca, né? Ela fez a analogia da morte do Carlos com os 3 dias e 3 dias a ressurreição de Cristo. As coincidências ou deusdências nós vamos vendo depois com muita coisa na minha vida e etc. Sim, filha. Vou dizer. Perfeito. Por que o Carlos está vestido de calça jeans, de tênis da Nike, não sei o quê? Porque ele se vestia assim. Não adianta, ia colocar uma túnica e uma batina no Carlos, ele não ia querer ser padre, nem foi coroinha. Ela, meu filho era assim. Quer saber um detalhe? Uma semana antes da exposição do corpo do Carlos, foi ela que foi vestir. Eu até ganhei uma camiseta, porque ela comprou 2 e uma não ficou legal. Ela topa, fala para você, ótimo, ganhei, está lá comigo. Aí ela gostou daquele moletom, ela comprou o tênis, ela comprou a calça. Isso sim é o meu filho. Ele se vestia assim. Aí o pessoal ficou, nossa, um santo de calça jeans. Na época de São Francisco não tinha calça jeans não, senão ele estaria de calça jeans. É que nós estamos, aquela imagem caricata da santidade, nós fazemos também com o perfil. A gente sempre teve imagem do santo, como Santa Faustina, Padre Pio, padre, tudo vestido. Aí vê um cara com tênis da Nike. Gente, mas era o que ele usava. Ou seja, Carlos tem uma frase belíssima, que particularmente é a que eu mais gosto. Ele diz assim: todos nós nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Ou seja, quando que viramos fotocópias? Quando nos adulteramos daquilo que é o essencial. E o que era o essencial para Carlos? Deus, nonio, madio. Eu vou mostrar para vocês a mensagem que a dona Antônia mandou lá para o pessoal de Arco Verde, que vocês vão ver que coisa linda. Ela fala isso que eu acabei de dizer. Já mandei as fotos de ontem. A mensagem da mãe do Carlos para a juventude lá de Arco Verde vai servir para vocês também, todos nós. Caros jovens, queria enviar-vos as minhas saudações através do Padre Fábio. Os 2 pilares sobre os quais Carlos construiu a sua vida espiritual foram a Santíssima Eucaristia e a Virgem Maria. Quando ele tinha 7 anos de idade, Carlos escreveu, por ocasião da sua primeira comunhão, estar sempre unida a Jesus, este é o meu programa de vida. A partir daí, começou a ir todos os dias à missa e a fazer adoração eucarística todos os dias, antes ou depois da missa. E todos os dias rezava o Santo Rosário, que para ele era o caminho mais curto para o céu. O propósito da vida é amar a Deus acima de todas as coisas. É o nosso próximo como a nós próprios. E na Eucaristia encontramos a fonte do amor, uma vez que Deus é amor. Como diz o apóstolo São João. Na Eucaristia, Deus ajuda-nos a crescer e a aumentar esta capacidade de amar a Deus e ao próximo. Carlos disse: todos nascem original, mas muitos morrem uma fotocópia. Para não morrermos como fotocópias, temos os sacramentos,
que são os sinais eficazes através dos quais Deus nos dá a graça de nos santificarmos. Carlo confiava na igreja, nos sacramentos e, sobretudo, na oração. Se perdemos a nossa ligação com a internet, é uma tragédia para nós. Mas, se não rezamos, perdemos a nossa ligação com o céu. Tenha uma boa viagem e, como Carlo, deixe-nos abrir as portas do nosso coração a Deus. Então veremos coisas maravilhosas nas nossas vidas. Feliz Páscoa, aleluia! Ela está fazendo lição de português. Depois a gente conversou. Padre Fábio, como que eu saí no português? Ó, dona Antônia, ótimo. A senhora misturou com o espanhol, mas está perfeito. Já está dando para entender, né? Ela está fazendo lição de português agora. Eu quero... Nosso tempo passa rápido, né, irmã? Já está quase acabando. Só tem mais 20 minutos, é? Porque tem que se preparar para a missa, né? Que é às 11. Então, mais 20 minutos só? Ou 15? Mais 15 minutos, vamos lá. Gente, eu quero agora, mais alguma pergunta? Cadê a banda agora aqui comigo? Eu quero deixar uma mensagem para vocês, minha. A minha mensagem para vocês, lógico, falar do Carlo levaria um dia, porque se nós fôssemos falar do kit santidade dele, que são 8 pontos, teríamos que pregar um retiro sobre isso. Resumidamente, eu quis dizer para vocês um pouquinho essa experiência. Eu quero terminar dando a bênção com a relíquia, esse momento, porque daqui a pouco teremos a Santa Missa. Eu acho que tem que, né, preparar melhor. Vejam bem, diante de tudo isso, vivendo com a família do Carlo, ali o dia a dia, eu pude refletir o quanto nossas famílias hoje estão destruídas, como as nossas famílias estão completamente destruídas, fragilizadas. E olhando a família do Carlo, que é uma família que reza todos os dias, eu diria o que para vocês? Não deixem de rezar. Não deixem de rezar, em hipótese alguma deixem de rezar. Sabe por quê? Porque a oração vai ser a grande força, como Dona Antônia disse. Quando a gente desconecta da internet, do computador, do WhatsApp, todo mundo fica, parece que está faltando alguma coisa, mas ninguém sente isso quando deixa de rezar. Os filhos de vocês precisam ter uma memória afetiva. Eu amo quando a minha paróquia está cheia de criança, quando a mamãe já vai grávida para a igreja, porque é até os 7 anos que a memória afetiva vai sendo criada, e que mais tarde nós vamos ver pelos valores, pela personalidade, pelo caráter, o que aquele ser humano se tornou. Aí, quando eles ficam adolescentes, se afastam da igreja, se você for olhar lá atrás, você nunca levou ele na igreja, quando tinha 5 anos, 3 anos. Eu tenho vários paroquianos que eu batizei, eles já sabem a minha voz, porque quando a mãe estava grávida, eu estava ali com eles. Então, mesmo que eles se afastem lá na frente, um dia eles vão ter a igreja não vai ser um objeto estranho para eles, um lugar estranho. Por quê? Porque desde o ventre materno a mamãe já levava. Então, não deixe de levar os filhos de vocês para a igreja, para que a igreja não se torne um lugar estranho lá na frente. Essa canção, ela vai ser uma oração pelas famílias todas de vocês que estão aqui, vivendo esse momento, nessa festa da misericórdia. Que cada família que está aqui, essa oração e a intercessão do Carlo possa chegar ao céu na prece de cada um. Essa canção, ela me reporta ao passado, principalmente a década de 80, que foi maravilhosa, quando eu ia ver minha avó.
das muitas coisas do meu tempo de criança. Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Bem forte outra vez. Vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estripulia, e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar pra gente. Desafinado, meio rouco e a voz cansada, ele cantava mil toadas. Seu olhar no sol a maravilha de se ter uma família, quanto tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia, eu a isso chamo paz. Viva a família! Viva! Nesse momento, nós vamos dar a bênção com a relíquia do Carlo. E eu queria dizer aos jovens,
que estão aqui. Não deixa para dizer que ama os seus pais depois que eles morrerem, não. Os nossos jovens são tão ambíguos em algumas coisas. Às vezes vão numa baladinha, conhece alguém, dá um beijo e diz assim: eu te amo. Que mentira! Ninguém conhece alguém num dia e já ama, não. Para amar precisa conhecer profundamente, exige tempo. E às vezes a tua mãe, o teu pai dentro de casa, você passa por ele e nunca disse eu te amo. E se você chegar lá hoje, teu pai morrer e tua mãe? Aí você vai ficar com aquele vazio de que poderia ter feito e não fiz? Hoje, quando você chegar em casa, ou quem tiver pai e mãe aqui, depois vai dar um abraço, um beijo, vai dizer: mãe, pai, eu te amo. Porque pode ser o último eu te amo que você diga. E que essa bênção que se estenda a todos que estão aqui hoje, a quem também vocês trouxeram no coração, que essa bênção se estenda. Faça o pedido da graça que você quer obter do céu por intercessão do nosso beato Carlo Acutis. E se realmente for para a glória de Deus, você vai receber no tempo certo, no tempo certo. Então, nesse silêncio, peça com fé, porque é a fé. É Deus quem faz sempre o milagre. Os santos nos ajudam, porque eles intercedem por nós. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Viva Carlo! Viva! Agradeço imensamente o convite. Vou ficar por aí ainda com vocês. Quem quiser o livro depois eu também posso autografar, quem quiser. E a gente vai estar na missa aqui para encerrar esse momento. Agradeço imensamente ao Padre Sandro pelo convite de poder estar aqui. As irmãs muito acolhedoras, queridas aqui, né? E estar aqui foi um momento de graça mesmo, hein? Valeu, gente. Vamos rezar uma Ave Maria por ele, minha gente. Vamos impor as mãos.